Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso Spotify e no nosso YouTube do Fisiortopedia. Você pode curtir o nosso canal e também pode ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que o Fisiortopedia lança um novo episódio. E estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Aprender a Empreender. E hoje trouxe duas queridas convidadas para falar com a gente, já que elas passaram agora recentemente por uma nova experiência na carreira de fisioterapeutas, né? Elas se tornaram mamães. Então, eu tive essa ideia com a ajuda do meu amigo Thomas Pesavento, que me ajuda às vezes aqui no podcast. Falou, por que você não convida as meninas que tiveram filho agora para gravar um podcast sobre essa vida dividida agora, né? Que era uma vida só de fisioterapeuta. E, de repente, a pessoa se vê lá tendo que equilibrar outros pratos, né? O prato de cuidar de uma criança, de conciliar as coisas. E resolvi gravar aqui com vocês, agradecer em primeiro lugar por vocês terem aceitado o convite. As minhas convidadas são Karina Moreira e Giovana Valente. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom, as duas são fisioterapeutas, as duas são formadas pela Faculdade de Medicina da UBC, as duas já trabalharam comigo, eu tive o prazer da convivência e do profissionalismo das duas grandes profissionais, cada uma aí seguindo o seu caminho, e lamento muito não estarem aí muito mais próximas de mim, mas a gente sempre está conectado, sempre por perto um do outro, e a gente sempre teve uma ótima convivência, a gente sempre se deu muito bem. A gente sempre pensou de um jeito muito diferente, muito parecido, né? E apesar de todas as nossas diferenças, a gente vê fisioterapia de um jeito bem parecido. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu faço para vocês, vou começar pela Karina, é uma pergunta que eu faço para bastante fisioterapeuta, assim, para muitos dos fisioterapeutas que eu converso aqui. Eu já conversei aqui com fisioterapeuta de 85 anos, já conversei com fisioterapeutas de 23, 24 anos. Então, já tem uma amplitude aí de atingir pessoas de diversas idades, pessoas que abriram caminho para nós aqui, para a gente hoje ter uma profissão linda, super independente, com poder de avaliar, decidir o que o paciente precisa receber, e pessoas também que estão aqui empreendendo, derrubando árvores para conseguir construir novas empresas, novos negócios e empregos, né, soluções para pacientes com dor. Karina, por que fisioterapia? O que aconteceu com você que você resolveu seguir, fazer uma carreira na fisioterapia? Por quê? Obrigado. Viu? Eu que agradeço. Olha, é engraçado, porque eu falo que, na verdade, eu não escolhi a fisioterapia me escolheu, né? Então, eu passei por um processo de cursinho, porque a minha ideia era fazer medicina, e eu tinha todo um projeto de que tinha que ser na área da saúde, né? Então, quando eu trabalhava e prestava também o vestibular, então era difícil o processo, eu sabia que seria difícil, e aí eu comecei a procurar outras possibilidades que me encantavam. E eu procurei todos os cursos da área da saúde e nada me encantou. E eu não, na verdade, eu não entendia nada sobre fisioterapia porque eu nem me interessei em saber o que era fisioterapia. Nunca tinha feito e também não sabia nada sobre o curso. E quando eu prestei vestibular, eu decidi vir fisioterapia lá e falei, eu quero saber, eu vou prestar fisioterapia. E entrei, mas entrei assim, e aí eu entrei em outros lugares, entrei na Federal também para engenharia. Eu tentei prestar uma coisa completamente diferente. E aí eu falei assim, tá bom, é perto de casa, eu consegui a bolsa, né, pelo ProUni de 100%, e eu vou fazer e vejo no que dá. E eu fui me encantando com a fisioterapia. Eu não entrei com a ideia de que eu iria fazer aquilo, eu pensei em depois prestar outra coisa. E eu fui me encantando com a fisioterapia durante o curso. E aí, quando chegou no meu último ano, na prática, todas as áreas acabaram me encantando, assim. A UTI e a respiratória sempre foi algo que brilhava um pouquinho meus olhos durante o curso. E o esporte, eu sempre estive envolvida com o esporte, né?
falava, não, mas a UTI, eu tinha essa vontade. Quando eu cheguei na prática, eu vi que aquele mundo não era para mim, não tinha condições. E apesar de tudo, eu gostei também, né, da respiratória, gostei da UTI. Não teve nenhuma área na prática, dentro da fisioterapia, que eu não tenha me encantado. A prática me encantou, o dia a dia ele me encantou de uma maneira que eu falei assim, nossa, a físio me escolheu, né? Uhum. Então foi dentro daquele processo, então eu comecei a me encantar e no último ano eu tive o prazer de conhecer excelentes profissionais que fez brilhar ainda os meus olhos muito mais, aí foi quando eu falei, não é isso, não quero prestar mais nada. Um dos profissionais, né, o Hélio, e foi uma descoberta Imagina. junto com a Gi, na verdade, também, né? Eu tive alguns passos. Acho que a Gi acabou seguindo um pouquinho desses passos no começo, porque no último ano, quando a gente entrou no estágio de ortopedia, a gente teve o prazer de conhecer o Schumacher, que apresentou um mundo diferente do que a gente conhecia, né? Então, o que eu sabia era aquela fisioterapia de alongamento e TENS. E eu falava que isso eu não queria para minha vida, né? E o Schumacher apresentou uma coisa diferente. Depois eu tive um contato com o Alexandre Alcaide também, que abriu várias portas. E aí, um certo dia, vamos assim, o Instituto tinha acabado de inaugurar, vamos visitar o Hélio Nishioka, né? Então, eu, a Gi, mais duas amigas, e aquele dia eu acho que foi um divisor de águas, né? A gente viu várias possibilidades. Então, e apesar de conhecer já um mundo diferente, porque eu já conhecia o Alcaide e o Schumacher, te ver atendendo, né? Aquilo brilhou mesmo. A gente viu uma fisioterapia diferente e um mundo de possibilidades, que até aquele momento era um pouco mais limitado, né? Então, eu não me imaginava fazendo isso pro resto da minha vida, até realmente ver bons lugares, né? Bons profissionais, que aí fez o olho brilhar. Legal. Poxa, que legal. Depois a gente só precisa falar qual que é o nome do Schumacher, que eu nunca lembro o nome dele. É Alexandre, Não, também, não, o Alexandre Alcaide, mas e o Schumacher? também. É Alexandre. Alexandre do Alexandre quê? Qual também. que é, qual que é o É, sobrenome dele? Alexandre Koziaus. Eu nunca sei falar Ah, sobre o nome dele. Ele vai me Cosiales, matar. né? Cosiales. Isso mesmo, É, Koziaus. eu não sei o nome dele porque eu só chamo de Schumacher também e nunca chamei ele pelo nome. Bom, muito legal, pô. Eu não lembrava mais disso. É verdade mesmo, né? A gente se encontrou lá, vocês vieram visitar, passaram o dia com a gente, foi bem legal. Foi. Uhum. Eu não me lembrava mais disso. E aí, Gi, por que fisioterapia, hein? Bom, eu não tinha certeza do curso que eu queria prestar. Eu sempre percebi a minha facilidade na escola com áreas biológicas e a princípio eu tinha em mente psicologia. E aí no ensino médio eu me machuquei. A história veio geral aí da galera da fisioterapia. Eu me machuquei e aí eu fiz um entorse de tornozelo. Aí o médico pediu para fazer lá as 10 sessões de fisioterapia. Eu falei, que raios que é isso? Fui, fiz uma fisioterapia não tão ruim até, pensando hoje, né, com o conhecimento que eu tenho. Foi até que mais ou menos, porque me despertou curiosidade para entender o que que era a fisioterapia. E eu comecei a pesquisar, vi que tinha muitas áreas de atuação, vi que tinha até fisioterapia em perícia, e eu falei, nossa, não conhecia e é uma área tão abrangente. E aí me arrisquei. Alguns lugares eu prestei ainda psicologia, e alguns lugares eu prestei fisioterapia, e aí, por ter passado lá na Medicina ABC, por todo o reconhecimento da instituição, tudo, eu acabei decidindo fazer a fisioterapia. Eu ainda fui meio na dúvida, mas ao longo do curso eu fui me encantando também. E aí a minha história vai caminhando junto com a da Karina. Ainda estava muito na dúvida no começo, mas consegui me dedicando, me apaixonando. Chegou nos últimos anos ali nas áreas também, tendi muito ali para a área hospitalar também. Os nossos professores na graduação são muito bons nessa parte hospitalar, na parte Uhum. neuro. Então, eu dava aquela puxada de sardinha. E aí, depois de contatos com profissionais específicos, é que eu vi que eu gostava mais de ortopedia e não tanto desse ambiente hospitalar. E aí, fui Uhum. trilhando meu caminho nesse sentido. Legal, legal. É, todo mundo lá tem um viés lá do hospital, porque os principais professores da instituição são professores da área hospitalar, né? Então sempre puxam Sim. aí.
E aí eu queria voltar para a Karina aqui, vocês trilharam caminhos diferentes, né? Apesar de terem começado bastante próximas uma da outra, vocês acabaram trilhando caminhos diferentes. Hoje a Karina está envolvida com uma clínica, né? É sócia de uma clínica, está trabalhando aí nesse sentido, e a Gi foi empreender no seu próprio negócio aqui no ABC, em São Bernardo, né, Gi? Isso. É. Cá, conta pra mim aí como é que se desenrolou esse caminho aí até a gente chegar no dia que você vai pro nenê, né? Mas assim, como é que foi esse caminho da graduação até você ter aí um espaço onde você tem uma sociedade? Como é que é? Eu mergulhei dentro da fisioterapia, né? Eu me encontrei de uma maneira onde eu acabava passando mais tempo dentro da clínica do que em casa, né? Então, chegou um momento em que ali, logo no início da graduação, eu já comecei a trabalhar na clínica logo no primeiro mês. Em seguida, já comecei a trabalhar com você também, então eu acabava conciliando as duas, né? Uhum, E eu acabei entrando nesse processo e logo em seguida também entrei na pós-graduação, então eu fiz na esporte e exercício na USP, e eu fiquei muito nesse mundo da físio, né? E eu me dediquei 100% a isso. Eu tinha um trabalho ali junto com o Vitor, que não posso deixar de falar também, foi sensacional, aprendi pra caramba com o Vitor. E ali ele mergulhava nesse mundo e eu acabei mergulhando junto também. Então eu ficava me dividindo ali entre a pós-graduação e a clínica. Depois disso, eu acabei assumindo alguns períodos que eu não tinha depois da pós e acabei ficando nas clínicas praticamente das 7 até 11 horas da noite. Então eu acabava vivendo aquilo, né? Para chegar uhum, até hoje, que é completamente diferente, né? Então, uhum, nesse processo, eu estava num ambiente onde eu estava numa zona de conforto, né? Tava perfeito ali, eu já tinha atingido o meu máximo ali e estava procurando novos ares. Recebi uma proposta do Bruninho Seco, que para ir para a clínica lá no Live. A clínica tinha acabado de inaugurar, tinha 2 meses, e eu vi como uma oportunidade. Era um ambiente fora daquilo que eu estava acostumada, que é aqui no ABC, né? Então, todos os meus pacientes eram daqui. Quando eu ali era um mundo completamente diferente. Então, eu estava trabalhando com excelentes profissionais que eram referências ali, né, em Pinheiros, ao lado do Clube Pinheiros. Então, eu cheguei em um mundo onde todo mundo que procurava a clínica era, eu quero tal físio, né? Eu quero tal físio. Então, assim, não tem, mas tem a Karina, né? Então, todo mundo fala assim, a Karina eu não quero. Então, foi um processo muito gostoso, era um desafio para mim. Eu tinha que me provar todos os dias, eu tinha que provar uhum, que a fisioterapia era boa e que eu também era, né? Naquele espaço novo para os clientes novos. E eu fui uhum, conquistando meu espaço. E eu, aos poucos ali na clínica, eu fui conquistando meu espaço, tanto com os clientes quanto com a administração, né? Que não é da área da fisioterapia. Então, eu gosto também desse olhar, porque era um olhar de pessoas de fora, né? Da fisioterapia. Então, eu acabava conquistando eles também como clientes, né? Então, eles passavam também com a gente. Então, foi uma transição muito boa, porque foi um baita desafio. Empreender para mim era algo que era muito difícil. Já tivemos várias, várias vezes essa conversa. Eu uhum, nunca me achei capaz de verdade, né? Eu falava, não, isso não é para mim, nunca pensei nisso, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Foi um processo difícil. E aí tivemos algumas oportunidades, né, de empreender. E foi quando a clínica me apareceu com essa proposta de sociedade. Porque dentro dos profissionais que administram a clínica, ninguém é fisioterapeuta. Então, eles me vieram com essa proposta para reformular a clínica, para organizar a equipe, e foi isso que aconteceu. Acabei entrando ali de cabeça com eles, conseguimos organizar nosso espaço. Então, otimizamos o espaço, que era um espaço com uma proposta um pouco diferente. Então, hoje, o nosso espaço foi uma coisa que foi de construção nossa, juntos ali, a construção da equipe também, né? Então, uma equipe um pouco mais com a nossa cara, e pensa mais parecido com o que a gente tem de objetivo. uhum, Então, foi um processo de aprendizagem para mim também, né? Porque eu não me uhum, imaginava montando um espaço, montando uma equipe, pior ainda,
né, esse processo. Então, a primeira vez que a Aline chegou para mim e falou assim, então vamos contratar. Eu falei, ferrou, né, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que contratar alguém. Então, eu não conseguia me imaginar e foi algo que foi uma construção. Foi a cada dia eu fui percebendo que eu conseguia fazer aquilo, que eu era capaz, eu fui entendendo que não eram mundos tão distintos, né? Eu já fazia isso, eu só não sabia o que fazia. Então, eu acabei construindo isso aos poucos. E, diferente da Gi, eu nunca pensei e imaginei ter filhos. Eu me dedicava muito à fisioterapia porque a minha área profissional, ela sempre foi prioridade, né? Eu gostava muito desse mundo e eu imaginava assim, nossa, da mesma maneira que empreender era um problema, ter um filho, eu falava, não acho que não vai dar certo. Não vou conseguir fazer isso. E eu falava, esse mundo é muito difícil para colocar uma criança, então acredito que não vai dar. E as coisas não acontecem da maneira que a gente programa, na maioria das vezes. E veio a minha pequenininha. Foi um susto logo de início, mas eu me acostumei muito rápido com a ideia. Eu comecei a ressignificar mesmo aquilo, né? Eu falei, é uma bênção. E aí foi uma bomba junto, né? Porque casei, né? Então já foi o processo de casar, filho, e aí foi aquela confusão, os 9 meses aqui, aquela loucura para conseguir se organizar, e até a gestação, né? Conseguir coordenar a gestação com o período que eu fazia na clínica, eu tentei continuar no mesmo ritmo, isso era difícil, né? Então, às vezes eu tava subindo, descendo, pegando peso, e o pessoal, para, Karina, pelo amor de Deus, olha o tamanho dessa barriga. Então, foi um processo de construção também. Eu fui, aos poucos, ali me acostumando. E o que é engraçado é que, assim, a físio veio junto, agora também com minha filha, né? Porque ela teve o diagnóstico de torcicolo congênito. Olha, Então, eu faço fisioterapia todos os dias, 3 vezes por dia em casa, né? Então, olha como as coisas conspiram, né? Então, eu tô aqui também fazendo fisioterapia em casa. Acho que é um pouquinho aí do processo, falando rápido de como foram as coisas. que legal, que demais isso. Muito bom. Eu acompanho a história, partes de perto, partes de longe, mas tenho acompanhado a história aí. Tem sido bacana de ver essa mudança, né? Eram duas meninas que eu conheci na faculdade, naquelas semanas de fisioterapia, onde a gente vai falar, você olha aquele monte de olhinho brilhando, assim, você fala, nossa, meu. Será que é tudo isso mesmo, né? Será que é tão importante isso que eu estou falando? Ou será que, né, o quanto essas pessoas estão absorvendo, o que elas estão ouvindo, a responsabilidade de falar com gente muito ávida por ouvir, é como se fossem pequenas esponjas secas recebendo água, né? Então, é uma responsabilidade grande. É muito bom ver vocês do outro lado aqui agora, sendo, né, se tornando essas referências que vocês são. E fazer a menção aqui ao Schumacher, né, ao Alexandre Schumacher, né, e ao Alcaide. O Alcaide é um velho na fisioterapia, porque ele é mais velho que eu, imaginem, né? Então, o Alcaide é uma turma antes de mim ainda. Eu era calouro dele, então vocês imaginem como o Alcaide é velho, né? Então, vamos lá. Vai adorar. Vai. Tem que fazer essa homenagem para esses cururu aí. E aí, Gi, como é que foi aí esse começo de jornada? Parece que você sonhava ser mãe, a Karina nem tanto. No fim, vocês duas estão empatadas aí no mesmo jogo. Sim. É engraçado como eu e a Karina, a gente tem um perfil. Nós somos pessoas diferentes. Se você for olhar, a Karina tem uma personalidade muito diferente É da minha. completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, mas a gente trilha um caminho muito parecido desde que a gente se encontrou no estágio da faculdade, porque nós somos de turmas diferentes. Eu fazia noturno e ela vespertino. E a gente Uhum. acabou se encontrando no ano do estágio. Hum. E trilhamos caminhos muito, muito, muito parecidos. Eu acho isso muito engraçado. Em relação à maternidade, sim, sempre foi um sonho meu, tipo um sonho de princesa, que eu queria ser mãe, com família constituída, e, enfim, e toda a história bonita. Mas assim, já tinha tido já um up assim de precisava ser logo, por causa de idade. E Realmente a idade aí é um problema, né? Porque
A Não, assim, velhice ali. de traçar planos, né? De traçar planos. Eu, como sempre É, tive esse é que sonho a de ser mãe, eu pessoa, queria ser mãe nova. que a pessoa também gosta de controlar as coisas, né? Quase não é, né? A Não, louca do controle. Ah, eu tenho tudo não. É. desenhado. O meu caderno tem 8 cores, porque cada cor é uma matéria. Eu tenho 50 canetinhas, porque a canetinha anota diferente. Vamos contar aqui todas as verdades, Karina? Ai, que eu Não. É tenho, eu exatamente tenho isso. post-it de todas as cores. O caderno dela dá vontade de roubar. O caderno da graduação. Tá. Dá vontade de Eu roubar. tinha, eu tinha as coisas da graduação até o começo desse ano, Como não tem guardado. mais? Ah, porque aí eu conheci uma menina que estava na faculdade e aí eu dei para ela minhas Que coisas. isso? Meus Você não desenhos de Olha pode. que absurdo. anatomia, Mas não mas eu pode guardei fazer até agora. isso. Tá louca. Mas eu tenho tudo salvo no computador, né? Eu dei o material É. papel, né? Mas o material todo eu tenho salvo. Eu Salvo, tudo daria, eu salvo, meus daria, eu materiais, daria o meus PDF e resumos. ficaria com o original, né? No Ah, papel. não. Concordo. Eu sou mais apegada com o que tem no, em PDF guardado no computador do que com os materiais. Imagina. E, Conta aí, vai. mas, enfim, como essa questão da maternidade não era uma coisa que passava pela minha cabeça a princípio, né? Era uma coisa que eu sempre quis, mas não estava nos planos. E em relação a empreender, foi uma questão mais de necessidade, não era uma coisa que eu pensava, eu construí essa ideia de empreender justamente por causa da pandemia. Eu fiz uma loucura, que eu abri o meu espaço na pandemia. Então eu peguei ali tudo que eu tinha de economia e investi em abrir um espaço, porque eu me sentia muito invadindo o espaço das pessoas em fazer domiciliar. Nunca Uhum, foi uma coisa que me agradou. E aí uhum, eu comecei a fazer por necessidade, porque as clínicas tinham parado. Eu tinha acabado de encerrar o contrato, que eu dei aula na Medicina ABC por 2 anos, 2018 e 2019, na graduação. E eu decidi parar, não quis renovar o contrato, porque eu queria ficar mais na parte de prática, né? Mais atendendo ainda. E aí, até a Karina, como ela mesmo disse, que ela já fazia toda essa parte de gerenciamento aí, mas não sabia, mas ela que abriu também as portas para mim lá e para o Livre, só que em seguida as coisas pararam. E aí eu falei, bom, eu tenho uma grana, eu vou investir em alguns equipamentos e vou começar a fazer domiciliar, porque algumas pessoas me procuravam. E aí comecei a fazer domiciliar aqui pela região do ABC. Mas ainda assim, nessa dúvida, nesse desconforto de que não era uma coisa que eu gostava. uhum, E, e aí, conversando com uma amiga minha, que ela é nutricionista, a gente conversando, ela também estava usando já um espaço meio improvisado. Eu, nessa questão de fazer os domiciliares, não me sentindo tão à vontade. A gente falou, vamos procurar sala comercial? Eu falei, vamos. E aí a gente começou nessa empreitada aí de procurar salas comerciais, até que nós achamos uma, que ainda conseguimos negociar o valor de aluguel, tudo, enfim, saiu uns custos até que legais. E investimos. Eu investi toda a minha economia para comprar os equipamentos e montar a sala. Foi assim um mega tiro no escuro. Assim, difícil, do apoio dos meus pais. Minha mãe ainda falou, né, que tá ali sempre para ajudar, né? Meu pai, logicamente, que me ajudaria se precisasse, mas ele ficou muito receoso por causa de tudo que estava acontecendo. Aqui a gente abriu, era outubro de 2020. Já estavam mais flexíveis as coisas, mas mesmo assim ainda era um período difícil, né? uhum. E aí deu certo. Deu Assim, certo? deu certo. Deu muito certo, graças a Deus. Assim, a linha nutricionista ela já tinha uma cartela de clientes e eu estava começando aqui no ABC, porque desde que me formei estava ali em São Paulo, né? Assim que eu terminei a graduação, eu comecei com você lá no Instituto Uhum, e sempre atendendo por São Paulo. Fiz a pós em São Paulo, sempre por São Paulo. Aqui eu não tinha nada. Eu comecei aqui do zero, do zero. Até foi interessante o ponto de conhecer alguns profissionais, por exemplo, ortopedistas em São Paulo e avisar que estaria atendendo no ABC, porque alguns pacientes que às vezes passam em consulta acabavam sendo indicados para fazer a físio aqui porque moravam aqui. uhum. Isso foi uma coisa que ajudou muito e correria, fazer anúncio em Google, fazer anúncio em redes sociais e começar a divulgar o serviço. Sim, foi muito legal. Foi uma loucura, eu confesso. E já estou fazendo outra.
Mas foi uma coisa que eu gostei muito de empreender. Eu me identifiquei muito com essa parte de gestão, de administração e tal. Eu ainda tenho interesse, por exemplo, em fazer um curso específico para entender melhor essa área e participar mais dessa gestão mesmo. Então, eu quero me aprofundar mais. Continuar na físio, mas me aprofundar mais nessa parte de negócios. E ampliar os negócios. E ampliar os negócios. Ampliar os negócios. Já estamos com um projeto de ampliação aqui que está em andamento. Olha aí, tá vendo? Bom, muito legal essa história de vocês e engraçado, né? Como eu me lembro muito bem dos primeiros dias que a gente teve de convivência lá na faculdade, naqueles workshops lá. É muito engraçado, assim, porque eu sempre olhei para vocês de um jeito diferente e parecia que estava escrito, né? Que a gente ia ter uma relação, uma convivência, que a gente ia ter uma parceria, que a gente ia se fazer coisas juntos e a gente ia se encontrar em vários momentos, juntos e separados. Muito legal essa parar para olhar para trás assim, e essas coisas que a gente acaba vendo, coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que a gente fez junto, né? Muito legal. Uhum. Então, a Karina tem a Lana com quanto tempo? 2 meses, vai fazer 2 meses essa semana. Dois meses essa semana. E a Giovana, daqui 5 dias, Daqui 5 dias o Miguel faz 1 ano. faz 1 ano, o Miguel faz 1 ano. Tem uma diferença aí de 10 meses, mas como sempre, né? Uma grávida, a Muito. outra vai atrás e fica grávida também. É Então, incrível. impressionante. Ai, meu Deus, impressionante. Até isso. E aí, vamos voltar lá na notícia. Você está grávida. Agora eu vou começar Hum. pela Giovana. Você está grávida. E aí, Giovana, o que passou pela cabeça? Como é que você começa a olhar em volta assim, bom, peraí, tô grávida, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem essas 10 coisas aqui para ver. Como é que foi esse momento? É, a minha gestação foi muito diferente da Karina. A minha gestação, digamos assim, que ela teve um início muito silencioso. Eu não tive enjoos, eu não tive nada. Eu descobri mesmo sem querer. Assim, que eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada. Sem ter tido sintomas, assim. E quando eu fui fazer o exame de sangue, eu tenho uma amiga que é doula, e aí eu conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo, ela me fez algumas perguntas específicas, e ela na lata, ela já falou assim, Gi, você tá de 7 a 8 semanas. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, bom, em vez de você fazer o teste de farmácia, vai direto para o hospital, já faz o exame de sangue, porque se der positivo, eles já vão fazer o ultrassom transvaginal, já vão ver se dá para ouvir batimento cardíaco, você já faz a avaliação completa. Tá bom. Assim, sem reação. Eu sou assim. Não me deem festa surpresa porque eu sou Ah, muito sem vá! reação para as É coisas. mesmo? Não fala. É, A gente nem juro, sabia, mano. A gente nem juro. sabia. Então, Não, né? com toda A essa gente nem calma, toda sabia. essa paz. Ah, não Então, e sei onde aí, tá essa calma. Pleníssima. Nosso aí sonho eu é fazer mandei. você chorar, mas você não chora, entendeu? É a mulher de Não, gelo. chorar, A, mu- chorar, eu choro mais, mas. a mulher. Pode ser que seja agora depois que nasceu o Miguel, mas antes é a mulher de gelo. Era Kimi Raikkonen, não chora, não chora, não come. Pega o troféu assim, ó. Ganhei a corrida de Fórmula 1. Ganhei, valeu, obrigado. Desce do pódio e falou. Então, essa sou A eu. mulher sem Aí, coração. mandei mensagem pro meu marido e falei: bom, tá acontecendo isso, 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 vamos no hospital, né? Aí ele me buscou quando eu terminei os atendimentos, a gente foi. Aí fez o exame de sangue, aí deu lá, tipo, beta-HCG, deu nas alturas. Eu, nossa, tô Bombado. muito grávida. Tô muito grávida. Aí esperei para fazer ultrassom e em choque, porque assim, já dava para ouvir batimento cardíaco. E aí eu saí da sala do ultrassom, meu marido não pôde entrar por causa do protocolo de pandemia, tudo. Isso mesmo em 2022, não, 2021. Eu saí da sala do ultrassom, eu sentei do lado dele e falei assim, eu estou grávida e dá para ouvir o coração. Assim, sem saber o que fazer. Naquele momento eu pensava, na verdade, em assim, eu estava feliz, porque sempre foi uma coisa que eu quis, e o choque do tipo, e agora? E aí foi a hora que começou a me pegar, por exemplo, contar para os meus pais
que vocês dois que já me conhecem um pouco mais sabem que a minha relação com meu pai nunca foi uma relação muito fácil, né? Será que é porque são E, parecidos, né? e aí, E eu e nem aí, conheço teu pai. Eu nem então, conheço. mas, e aí ficamos nessa de tipo, como eu contaria para o meu pai, porque a princípio eu só namorava também, casei depois, e, e o consultório. Assim, foram as duas preocupações, contar para o meu pai. E aí, já na mesma semana, meus pais iam vir do interior para cá, e aí eu falei, bom, já tenho que contar, porque eu não tenho como esconder. Vou fazer o quê? E aí, contei, né, meu pai, lógico que meus pais assustaram tudo, a gente conversou bastante, foi uma conversa muito diferente, e ficou tudo bem. E a segunda coisa que me veio na cabeça foi assim, e o consultório? Como autônoma, gerenciando meu próprio negócio, como Sozinha. assim que sozinha, ter que parar, não tinha ninguém para ficar no meu lugar, como que eu faço com os pacientes, como que eu faço para manter o negócio, sendo que eu vou ter que parar quando ele nascer, quanto tempo eu fico fora, se eu que determino, se tem um tempo certo, o que que eu faço, eu não sabia absolutamente nada do que fazer. E aí, assim, né, descobri com 7, 8 semanas, já são 2 meses. Então, eu já tinha queimado o cartucho ali de 2 meses. Eu tinha só 7 meses pela frente para saber o que que eu ia fazer. E aí comecei já, conforme eu esperei dar os 3 meses de gestação, né, para completar o primeiro trimestre para saber que estava tudo bem. Aí já comuniquei os pacientes, já para deixar todo mundo ciente. E fui tocando as coisas, já começando a me organizar financeiramente, já fui ver quanto tempo seria legal de eu ficar em casa, saber qual reserva financeira eu precisaria fazer, custos que eu tinha com todo o consultório para eu fazer toda essa organização financeira. E fui me organizando ao longo desses 7 meses, assim, o máximo possível. Tanto que a minha gestação foi muito tranquila, eu não tinha enjoos, mas para o final eu tive muita azia. Mas durante a gestação em si, é, eu fui muito tranquila. Então, eu consegui trabalhar até 2 dias antes do Miguel nascer. Eu só parei porque quando eu fui fazer o acompanhamento já semanal, em um ultrassom que eu fiz, deu que eu estava com o líquido reduzido. Estava perdendo líquido amniótico. E aí eles falaram assim, bom, já que você quer parto normal, o bebê está bem, você está bem, não vamos arriscar esperar e evoluir para uma cesárea desnecessariamente. Vamos induzir o parto. E aí, isso de tarde, ainda saí lá do exame, da avaliação médica, fui para o consultório, atendi meus pacientes, avisei todo mundo. Isso porque era para eu afastar, mas eu fui lá, atendi todo mundo, aí comuniquei todo mundo, me organizei, isso numa quarta-feira, e aí no sábado eu fui para o hospital, internei para começar a indução. E aí ele nasceu na madrugada do sábado para o domingo. Muito bem, muito bem. E aí, Karina, como é que foi com a Lana aí? Porque aí foi menos esperado, né? E aí também envolve Foi. mais emoção, né? Porque você é mais maluca que a Giovana, né? As Muito duas são mais. É, as duas são loucas, né? Mas cada louca de um jeito, Do né? seu jeitinho, é, né? é. E para mim foi um susto, né? Acho que tudo, né? O fato de não só existir o fato de que eu não imaginava, como eu sempre tive o respaldo de alguns médicos de que eu não poderia ter filhos, né? Ah, é? Então para mim não era algo esperado de verdade. Eu acho que eu criei uma proteção que se um dia existisse essa possibilidade, eu precisaria fazer um tratamento, eu precisaria me cuidar para conseguir realmente chegar nesse objetivo. Então não era algo que para mim era uma possibilidade, né, de acontecer realmente. Então tinham vários fatores, não era só um fator, né, psicológico, tinha um fator biológico que eu tinha certeza. Eu falei, não vai acontecer. E eu só fui fazer o teste por uma brincadeira de uma amiga minha que eu morava junto com a Carla, e Uhum. ela fez uma brincadeira, Conheço a Carla. conhece? E aí a Carla fez uma brincadeira e eu dormi com uma pulga ali atrás da orelha. Eu falei, será? Não é possível, né? Até aquele momento eu ainda não estava sentindo nada e eu decidi fazer o teste. E Então, para mim, a brincadeira foi que ela falou que você estava grávida. na verdade, eu estava sentindo cólicas, só que eu nunca tive um ciclo menstrual é,
organizada, né? Ele sempre foi uma bagunça. Então, eu já fiquei 6 meses, né, sem menstruar e tava tudo bem. Então, para mim nunca foi um problema. Eu tinha cólicas aleatórias e eu tava com algumas cólicas que vinha e passava. Vinha e passava, do nada. E eu fui mexer num cabo de internet no quarto dela e eu tive uma cólica muito forte. Aí ela falou assim: Nossa, você ainda tá com essas cólicas? Aí eu falei assim: Tô, mas já passa, né? Ela falou assim: Karina, quem tá na chuva é pra se molhar. Aí eu falei: pra quê? Né? Eu passei a noite com isso na cabeça. Eu falei: Não, né? Então eu fui fazer o teste despretensiosa. Eu falei: Não, eu vou fazer por desencargo mesmo ali de consciência, vou ficar tranquila. Quando eu fiz o teste, para mim foi desesperador. Eu realmente fiz o teste com certeza que seria negativo. Não, na minha cabeça não existia possibilidade, né? Engraçado. A pessoa tá fazendo o teste, não existe possibilidade. Então, para mim foi desesperador mesmo. Naquele momento, eu falei: O que eu vou fazer? Eu fiquei cega, eu só liguei pro meu noivo e falei pra ele assim: Tô grávida, tudo. Eu liguei, eu fiz o teste no banheiro, mesmo eu liguei pra ele, eu não saí de lá. E ele, com a maior calma do mundo, falou assim: Meu, top. Ele ficou muito feliz. E eu tava chorando, abismada, assim, com a situação, e ele feliz. E o pior é que, e o pior é que ele pegou e falou assim: Mas você não tá feliz? Eu falei: Calma, eu preciso processar. Para mim, a primeira coisa que eu pensei foi a parte financeira, né? Eu não me imaginava sem estar trabalhando, eu não me imaginava fora, então autônoma. Falei: como que eu vou sair desse mundo e de repente eu paro? E eu não só paro, né? Eu paro e tenho uma outra vida para cuidar, eu tenho outros gastos, outras preocupações. Como que eu vou conseguir conciliar tudo isso, né? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que isso é possível? Então, foi várias perguntas assim, e eu precisei de uma semaninha ali para processar, para até ficar feliz. Acho que até por uma questão de idade, contar para meu pai, para minha mãe, para minha família não era um problema, né? Muito pelo contrário, eu tinha certeza que a partir eu ia contar, minha mãe era salto de alegria, né? Então minha mãe foi no teto de felicidade. Então todo mundo ficou muito feliz com a notícia. Minha preocupação ela foi muito realmente com a parte profissional e a financeira, porque além da parte financeira, tinha uma questão de organização ali da clínica, tinha todo um processo, estava num processo de contratação, a gente estava precisando de profissionais ali na clínica, estava lotado, minha agenda estava lotada, não tinha lugar para encaixar, e estava precisando, né? E o que Eu aconteceu? já Uma tinha semana saído, né? já tinha saído. E assim, a Gia saiu e a gente também precisava contratar mais, foi uma loucura. Então, eu precisava trabalhar naquele momento. Uhum. E no momento que eu precisava trabalhar, diferente da Gi, eu passei muito, mas muito mal na minha gestação, né? Era absurdo, assim, eu tava vomitando de 4 a 6 vezes por dia. Nada parava no meu Nossa. estômago. E eu não queria parar de atender. Então, tinha alguns atendimentos que eu falava menos, dava uma seguradinha ali, porque a primeira oportunidade que eu tinha de correr para o banheiro, eu ia e corria, né? Então, eu continuei trabalhando mesmo com essas dificuldades. O processo foi difícil. Eu acho que já foi um baita desafio ali, né? Assim, nossa, você Uhum. consegue, né? Se você consegue trabalhar enjoada desse jeito, consegue dar essa atenção, porque o foco muda, né? Às vezes eu acordava de manhã e falava: como que eu vou conseguir dar atenção, né, para o paciente, ou dar atenção para a dor dele, quando eu, na verdade, não estou bem? E eu acho que isso no começo afetou bastante. Eu sinto que isso afetou meus atendimentos. Eu sinto que o paciente, ele, apesar de não estar tão claro que eu estava bem, era perceptível ali no fundo, né? Então foi algo que eu fui controlando, fui aprendendo ali no começo, e depois dos 3 meses eu ainda estava ruim, eu fui ruim até os 6 para 7 meses, quase enjoada. Mas depois dos 3 meses eu consegui conduzir, consegui controlar bem a situação. Então eu acho que meu desafio já começou ali, né, da maternidade. Eu consegui já conciliar o meu estado com a clínica. E aí, como é que foi até o nascimento da Lana? Depois melhorou, depois de 7 meses, assim, de 7 a 9, melhorou bastante. Acho que o cansaço, eu também tinha uma rotina um pouquinho mais pesada. Eu É trabalhava. mesmo? É sério?
Mas Não nunca mudou, foi. entendeu? Nunca foi, tipo, ficar até às 11 na clínica, né? Lá eu não ficava até às 11, mas eu estava das 8 até às 20, de segunda, quarta e sexta. E de terça e quinta eu trabalhava um período menor, mas aí eu entrava um pouquinho mais tarde e trabalhava até às 9. Então, a minha ideia era manter esse ritmo até o final, Você né? sempre foi malucona pra trabalhar, cara. Você sempre foi, Sempre. assim, muito exagerada. Tipo, saía da clínica aqui de Santo André muito tarde e pegava o trenzão pra Mauá, cara. Você fala, meu, essa menina andando na rua sozinha, que isso? Que É, maluca. e teve um período ainda que era São Paulo e São É, Caetano, e aí ainda tinha um período que era Santo André, eu ficava nas duas, em Santo André, São Caetano e São Paulo. Então, era o que, nossa. assim, eu sempre diminuí minha carga horária e eu falava assim, vou aumentar um. Aí eu diminuí, tirei todos os meus horários ali, 7, 8 horas da manhã. Aí o paciente falou assim, você não tem horário às 8? Tá bom, vou abrir a sessão para você. E de exceção em exceção, eu ficava o dia inteiro, né, na clínica. Eu tentei manter isso, eu fui tirando os últimos horários. Eu ficava super bem de manhã, à tarde razoável, à noite eu já estava esgotada. Mas eu fui também até o final. Parei uma semana antes, mas eu estava indo todos os dias lá na clínica, eu ia andar, falava que eu não aguentava ficar em casa, então eu estava indo, eu ficava resolvendo outras coisas, não estava Uhum, atendendo. Aí a paciente me via e falou assim, não, não pode me atender só hoje. Mas eu dei uma segurada, então eu consegui manter esse ritmo até o final. uhum. E aí nasceu a Lana, e logo de cara veio esse diagnóstico de torcicolo congênito, foi um susto, né? Então, primeiro, existia a possibilidade de ser um tumor. Então, foi algo que, assim, foi um baita susto. Foi uma baita experiência já do que é ser mãe nesse sentido, porque a cabeça, você pira, né? Eu Uhum, senti que eu precisava controlar outros sentimentos, né? uhum. Então, isso foi muito difícil ali. E aí veio o diagnóstico de torcicolo congênito. E aí fui estudar, né? Então, já peguei para estudar um pouquinho mais e entender. E começamos aí a fisioterapia em casa. Então, voltei antes para o trabalho. Legal. E aí, quando você envolve aí trabalho e gravidez, são duas notícias, né? A primeira notícia é você está grávida. A segunda notícia é, tá, nasceu, agora vai para casa, leva esse pacote para casa aqui, cuida dele. Você não sabe cuidar, né? Você brinca, você até brincou de casinha, mas a hora do vamos ver mesmo é desesperador voltar para casa com uma criança, né? Lógico que muitas vezes a mãe, a sogra, sei lá, alguém dá um suporte e tal, porque principalmente primeiro filho, né? Onde você, putz, você não sabe nada, né? E você sabe de ouvir falar, mas na prática mesmo você não sabe. E aí, Gi, conta pra mim, como é que foi essa coisa de pega esse pacote aí, leva pra tua casa, você tá de alta do hospital. Então, assim, uma das coisas que, na verdade, me ajudou é que a gente decidiu, como meus pais moram no interior de São Paulo, a gente acabou decidindo que nós iríamos morar com os meus sogros, para ter a minha sogra 100% do tempo para ajudar. Então, isso acabou ajudando muito, né? Muito. Mas, assim, é muito difícil. É muito Uhum. difícil. Você não sabe o que está acontecendo. Eu tive um problema depois que o Miguel nasceu, que foi a amamentação. A gente não estava acertando a pega da amamentação, então uma preocupação era a gente conseguir alta do hospital desde que ele tivesse com a glicemia dentro do aceitável e que ele perdesse peso dentro ali da porcentagem ideal. Porque o neném sempre perde peso Sim. ainda no hospital, né? E conseguimos, assim, com muita luta. Eu só fazia o que eles chamam de mamada assistida. Então, toda vez que o Miguel tinha que mamar, eu ia até a enfermaria ou a enfermeira vinha no quarto para me ajudar, fazer a pega no seio para o Miguel conseguir mamar. Assim, não foi fácil. Acabou que ele teve preferência por uma mama do que outra, então foi uma briga muito grande a amamentação. E chegando em casa sozinha, tendo que dar ajuda do meu marido e da minha sogra para conseguir fazer tudo aquilo que eles faziam por mim no hospital e tentar ensinar os dois a fazer. E foi muito difícil, porque a minha preocupação era: esse menino precisa mamar e precisa ganhar peso. E a pediatra preocupada, falando, né, que precisava amamentar de todo jeito, que ele precisava mamar e dormir. E eu desesperada.
se ele mamasse um pouco e ficasse acordado, eu falava, e agora o que eu faço? Não era para dormir? E aí ficava tentando socar o menino para ele mamar e forçando ele para dormir. E aí comecei a descobrir um monte de coisa, porque você começa a pesquisar tudo. Aí um monte de teorias, um monte de técnicas. Meu, é um universo, assim, completamente diferente, pesquisando muita coisa. Tanto que aí hoje eu gostei tanto dessa parte da maternidade que eu posto muita coisa de dicas de maternidade na rede social, porque também me encantou muito. Mas assim, eu completamente perdida, perdida. Todos os dias, por volta das 5 horas, quando o sol batia na varanda, o Miguel chorava. Chorava, chorava. Não dormia, não mamava, ele chorava, chorava, chorava. Eu não sabia o que fazer. Aí a pediatra falou assim, eles chamam isso de hora da bruxa. E eu falei, Jesus amado, o que é isso? E aí, assim, isso é normal, tem que aprender a acalmar o bebê, e o desespero. Tudo bem, eu tinha rede de apoio. Tinha meu marido, tinha minha sogra, tinha meu sogro, mas assim, era um desespero, assim, o meu puerpério foi muito difícil, eu fiquei com o meu emocional muito abalado, eu chorava, todos os dias, eu chorava, eu amamentava chorando, porque doía muito, eu machuquei os 2 seios, então assim, tudo para mim era muito desesperador. Aí o Miguel precisava mamar, em vez de 3 horas, que é mais ou menos uma média para os bebês, como ele estava com essa dificuldade de ganhar peso, ele mamava a cada 1 hora e meia. Então eu também não dormia, porque a cada 1 hora e meia eu tinha que pegar ele para ele mamar. Eu não Tá dormia louco. nada. E aí, meu, isso só virava uma bola de neve, assim, até que as coisas começaram a caminhar e eu comecei a me tranquilizar. Com uns 2 meses já, o Miguel começou a dormir melhor à noite, e aí eu comecei a descansar. E aí a coisa começou a fluir. Mas o primeiro mês, assim, eu só chorava, chorava, amamentando, eu chorava, eu ia pro banheiro chorar. O meu horário do banho era para chorar. Era desesperador, porque eu não sabia o que fazer. É. E O aí, problema é que a depois, criança não fala também, né? A criança não, você não não. entende, né? E por mais que o pediatra falasse assim, não, tá tudo bem, é normal, né? O Miguel em si, ele estava bem, não estava acontecendo nada. Mas ver aquele ser indefeso, chorando, você não sabe se é fome, se é sono, se ele está com dor, sem entender o que está acontecendo, era assim, desesperador, desesperador. E a última coisa que eu pensei nesses meses que eu fiquei, nesses 2 primeiros meses que eu estava fora, era no trabalho. Porque eu me concentrei muito em entender tudo o que estava acontecendo ali, e só fui começar a pensar em, tipo, beleza, preciso voltar a trabalhar um dia, quando as coisas com o Miguel começaram a caminhar, quando a gente viu que ele estava já ganhando peso muito bem, de que a amamentação tinha melhorado, de que ele já estava dormindo um pouco melhor à noite, eu estava conseguindo descansar, então a minha cabeça começou a funcionar melhor. Aí sim que eu comecei a pensar, bom, já temos 2 meses, vou começar a me preparar agora para voltar. Mas os 2 primeiros meses foi assim, muito difícil, muito difícil. Muito difícil e a Karina tá nos 2 meses ainda, né, cara? Eu ouvindo assim até de falar, o meu processo foi um pouco diferente também nesse sentido, porque eu sempre gostei muito de criança, que eu gostava da criança dos outros, né? É lógico, né? Que é uma delícia. Mas eu É sempre amei igual, criança. é igual o tigre no zoológico. Todo mundo acha lindo, mas ninguém quer levar para casa. Exatamente, era isso. Então, eu adorava conviver com criança, então eu sempre tive a oportunidade de conviver com criança, eu brincava, eu sempre estive um pouco mais nesse universo, eu acompanhei o processo da minha irmã, que nossa diferença é grande, né? Então, quando na adolescência não estava fazendo nada, os vizinhos acabavam deixando os filhos comigo. Eu ficava com. Eu acho que com 12 para 13 anos, eu fiquei com uma filha de uma vizinha, onde ela chorava, desesperada, né? Eu com 13 anos, com uma criança chorando, chorando, chorando. Então, eu já tive algumas experiências, né? Então, eu já estava um pouco mais preparada psicologicamente para isso. O que eu não estava preparada é para o meu psicológico, Hum. né? Eu não estava bem naquele momento, então eu saí do hospital super bem, apesar a pega estava horrível, né? Então amamentar foi muito difícil. Não posso dizer que é um processo em que, nossa, amo amamentar, não é verdade, né? Eu consegui também resolver isso comigo, tudo bem,
né? Não É, gostar, não é preciso, difícil né? mesmo, né? É difícil É mesmo. difícil mesmo, dói mesmo. Chorei e aquela autocobrança, né? Eu preciso fazer isso. Então, para mim, esse processo foi difícil. A pega do peito foi muito difícil. Então, eu saí também, acho que com ela do hospital, com fórmula. Então, porque ela não estava pegando, mas diferente de ela dormia, né? Ela aceitava 10 ml de fórmula e apagava. Praticamente não chorava, não chorou muito no hospital, não chorou muito nos primeiros dias. Eu tinha o suporte da minha mãe, ela ficou comigo quase um mês, mas basicamente com relação à Lana, eu não tive problemas, né, com isso. Eu não tinha as cólicas, elas duravam 20 minutinhos de choro e passava, né? E a gente fala que chora assim, desesperadamente por horas. Então eu não tive esse problema, mas a dor, né, a dor para amamentar, aquele processo, a gente não tá bem psicologicamente. Então eu chorava, mas eu não ia pro banheiro não, eu chorava o tempo inteiro. Se era alguém tá um pouquinho quieto, você olhava para o lado e estava chorando, né? E aí o mundo sabe de tudo, né? Então todo mundo, eu evitava mesmo falar do que eu estava sentindo, porque todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem Uhum, uma ideia genial que vai resolver o seu problema. Então não é porque uhum. isso, não é porque aquilo. Então as pessoas falavam lá, eu estava chorando. Então, e não era nada demais, né? Você falava assim, não, só faz isso. Eu chorava. Então, essa parte foi bem complicada, mas o processo foi tranquilo. Eu acho que eu tenho que agradecer, ela é muito calma. Ela chora quando tá com fome, chora quando vai dormir e pronto. Então, isso foi depois que passou a pega, porque aquela parte do tá tudo machucado e você ainda não tá pegando e você tem que oferecer sangue com leite, é desesperador. E aí é uma cobrança, então é sentindo dor com eu preciso fazer isso, né? Eu não posso deixar de fazer isso, ela precisa. A fórmula não é o ideal, então a cabeça dá aquela pirada. E aí até onde eu resolvi, eu me tranquilizei, então, eu falei, vou começar a oferecer tanto a fórmula quanto o peito e vou indo, na medida do possível, né? A gente me ajudou bastante com, por exemplo, para extrair leite. Então, não dava dando, o peito estava machucado, eu não oferecia aquele peito, deixava por 2 ou 3 mamadas, ficava alternando. Então, eu fui mais leve nesse sentido. Precisava da fórmula, estava tudo bem. No começo eu chorava para dar fórmula. Eu dava a fórmula chorando. Eu achava que aquilo era um problema, né? Eu falei, não, vou ser leve. Ofereci mamadeira, aí eu já começava a pensar nos pontos positivos. Deixa eu oferecer mamadeira, porque quando eu voltar a trabalhar, eu consigo conciliar. Então, desde o primeiro dia em casa, ela já pegou a mamadeira. Então, eu fui alternando. Fórmula, peito, agora ela tá exclusivamente no peito. E de vez em quando eu dou na mamadeira também. Eu vou lá, tô extraindo leite e ofereço, então ela já tá acostumada. E aí, de 3 a 10 dias, eu tô pensando em trabalhar, desde o momento em que eu parei de trabalhar, né? Hum. O pessoal sempre brinca com galinha e fala assim, calma, Karina, espera, e depois você pensa. Mas eu não, eu tô pensando nesse processo, nem que seja gradual, para ir me acostumando, para ela ir se acostumando, né? Pensar em ficar longe é muito difícil, né? Eu não sei, a gente pode falar se isso melhora depois, mas hoje é muito difícil pensar em ficar longos períodos, assim, longe da criança, acho que é difícil, mas eu já tô pensando nesse processo agora de retorno para o final do mês, lá com mês de junho, ela vai estar com 3 meses, já vai estar numa transição ali para 4 meses, então acho que foi tranquilo nesse sentido, mas é muito, muito difícil, muito mais do que eu imaginava. Eu só tinha essa ideia da criança, né, vendo de fora, então com a criança eu falei, vou conseguir tirar de letra, mas tinha todo um processo interno, né, que precisava ser trabalhado. Legal, legal, legal vocês amadurecendo e mudando e aprendendo, né? E agora a gente entra naquela parte em que vai ter que equilibrar a vida de empreendedora e a vida de mãe, né? Os papéis, né? Fora que tem outros papéis também, tipo, tem o papel de esposa, tem o papel de por mais que o homem ajude na casa, o homem é uma desgraça dentro de casa, né? Geralmente quem cuida direito da casa, a mulher tem mais habilidades, digamos assim, né? Tipo, eu sei não passar fome, até, até porque tem iFood agora também, né? Mas isso ajuda.
Mas assim, eu sei fazer uma comida para mim, mas assim, eu me recuso a fazer comida para as pessoas porque eu sei que vai ser uma porcaria, entendeu? Eu como porque eu aceito comer a minha porcaria que eu faço lá, tal. Até faço uma carne decente, assim, mas eu não sei cozinhar, né? Tem muito homem que sabe, tem muito homem que tem. Como é que é isso agora? É lógico que a Giovana está vivendo muito mais isso e a Karina está na transição, ainda pensando, né? Planejando que hora que eu saio daqui, que hora que eu divido. Então, Gi, como é que foi? Já para a gente deixar aí para a Karina já ir aprendendo aí. Como é que foi essa transição, cara? Como é que é essa. E dizem que as primeiras separações do filho parece que tá levando o filho embora, né? Então, assim, uma vantagem dessa questão de ser autônoma é justamente você conseguir controlar essa questão de horários. Diferente da Karina, eu tive dificuldades para voltar a trabalhar porque o Miguel não pegava a mamadeira. Hum. Então, eu havia me programado para ficar fora por 3 meses, mas aquela minha programação financeira contou uma margem de erro que foi essencial. Então, eu fiz ali uma conta de, né, 3 meses eu voltaria, mas eu deixei uma margem de como diz, financeira, justamente para se eu precisasse ficar mais fora por qualquer tipo de intercorrência. Passando esses 2 meses, né, que foi mais caótico com o Miguel, quando as coisas começaram a tranquilizar, eu comecei a pensar, então, a me organizar. Eu tinha passado meus pacientes para uma colega nossa, e aí fui avisando ela que eu ia começar a me organizar para voltar, alguns horários, tudo. E aí, quando o Miguel completou os 3 meses, falei, bom, vamos começar a introduzir a mamadeira, porque aí eu preciso voltar a trabalhar. Só que a gente não acertou, a gente levou um mês, um terceiro mês inteiro, testando mamadeiras, bicos com ele, pesquisando dicas do que fosse possível fazer para ajudar ele a pegar, porque ele não pegava, a ponto de, já com 4 meses, eu falei, eu preciso voltar, né? Porque por mais que eu tenha feito aquela organização financeira, eu tinha aquela margem, eu queria voltar. Eu já estava muito, muito melhor, assim, de cabeça, para conseguir ter, né, mudar a chavinha na cabeça de que eu sou fisioterapeuta, de que eu tenho meus pacientes também para cuidar. E eu comecei a fazer, assim, uma super correria, porque ele não pegava mamadeira, eu ainda tirava leite na bomba de extração, só que ele não pegava. Então, o que que eu fazia? Eu dava mamar, eu saía correndo, eu ia atender o paciente, voltava correndo para casa para ele mamar de novo, que era o tempo da 1 hora e meia que eu podia ficar fora. E aí a gente foi fazendo isso até que, enfim, a gente achou uma marca de mamadeira lá que ele pegou, um bico mais molinho, que deu super certo. E aí eu fiquei muito mais tranquila. Eu falei, bom, pelo menos essa parte da loucura vai melhorar, porque eu fico mais tranquila de estar fora e ele ter o leite, né, e aceitar a mamadeira. Então, um ponto foi. E aí, nesse segundo ponto foi, beleza, então eu vou atender mais de um paciente, né, vou começar a ficar um período fora, e aí essa sensação da ausência, para mim, começou a pegar muito mais, assim. Mesmo hoje, eu já vai fazer um ano, tem alguns dias que eu saio para começar a atender 7 horas da manhã, volto para casa meio-dia para almoçar, saio às 2 e volto às 7 horas da noite. Esse horário do almoço, para mim, assim, religioso. Eu não marco nenhum paciente, eu não abro nenhuma sessão hoje para respeitar esses horários, porque hoje o Miguel, eu consegui manter o aleitamento materno até os 8 meses, exclusivamente. Depois disso a gente entrou com fórmula, porque realmente, como eu estava ficando mais tempo fora, ele estava mamando menos no peito, a minha produção de leite começou a cair, eu não estava tendo tempo de estimular, então a gente começou a fazer essa transição e ele entrou com fórmula. E aí, então, hoje, ele mama ainda no peito, de manhã, antes de eu sair, na hora do almoço, se dá tempo, e à noite. Então, obrigatoriamente, de manhã e de noite, ele mama no peito, na hora do almoço, se dá tempo. Então, esses horários, para mim, são, assim, cruciais, porque eu preciso estar com ele. Eu preciso. Eu não encaixo ninguém, eu não abro exceção para nada, nada. É a minha prioridade, é ele. Então, por mais que eu tenha lá, abri muitas exceções, porque a princípio eu estava atendendo só a partir das 8, começou a ter muita procura às 7 horas da manhã, aí eu subi esse horário, mas mesmo assim, fechei. Acabou as exceções, meu horário é esse, não vou passar disso. Tenho procuras em outros horários, tanto que agora eu vou contratar uma pessoa para ficar comigo, para assumir esses horários,
que eu não consigo captar essa demanda, porque eu não vou abrir mais exceções, eu não vou ficar mais tempo fora. Porque dá uma sensação de vazio. É muito louco isso. Eu chego em casa, assim, e eu fico desesperada para agarrar ele, beijar ele, para estar com ele, e ele sente. É recíproco. Quando ele me vê entrando pela porta, ele fica enlouquecido. Então, eu justamente defini horários para trabalhar, porque eu vi e antes eu não tinha essa noção, mas eu vi o quanto é importante eu ter essa rotina, principalmente por causa da rotina dele. Então, ele me espera para dormir à noite, ele me espera para dar banho nele. Então, assim, eu tenho meus horários bonitinhos, e aí eu passo o dia pensando nele. Meu marido fica mandando fotinha, e aí a gente fica trocando notícias, mas, assim, bate muita saudade de ficar longe. Mas, assim, dá para controlar, porque eu já estou já há um ano, né, com essa situação, já há mais tempo que a Karina. Mas, assim, eu vim voltando devagarzinho, com um paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, aí dividindo um pouco no período da manhã, um pouco no período da tarde. E eu achei que foi um esquema bom. Foi para eu me acostumar, porque o Miguel ele fica sossegado, Que bom. ele fica em paz. Foi mais para mim. A adaptação eu acho que foi maior minha mesmo do que dele, porque É claro. ele não teve tanto a crise da ausência, né? Que eles falam. A gente não percebeu tanto isso, mas eu sim. Eu fico pedindo para mandar foto, eu fico perguntando se está tudo bem, se ele comeu, se ele mamou. Então, mas já, assim, é mais tranquilo agora, já acostumei, mas mesmo assim é uma sensação que continua. Eu fico louca para chegar em casa. É muito engraçado, é um amor É, muito né? diferente. Que legal isso. Bom ouvir isso. Bom ouvir isso de você. E aí, Cá, como é que tem sido aí 2 meses dessa maratona aí? Eu acho que eu aprendi a me organizar, né? Eu nunca fui muito organizada. Eu só, vamos fazer isso, vamos, né? Deixar de fazer aquilo, deixa, e tá tudo bem. Então eu precisei ser mais organizada, né? Agora, até pensando no meu retorno, eu não vou poder ficar abrindo a sessão, né? Então, preciso ser mais organizada. E eu vou precisar ser mais organizada, até, e já preciso também nesse momento, porque o meu noivo ele trabalha em casa, né? Então, um processo. Então, ele não está o tempo inteiro disponível para me ajudar. Também não posso exagerar muito, tem várias reuniões trabalhando, não posso ficar também atrapalhando. Então, é uma troca ali, ele me ajuda, eu acabo ajudando ele nesse processo. Então, eu aprendi a organizar e também aprendi a ser um pouquinho mais leve, né? Não dá para fazer isso, não vou fazer, né? E tá tudo bem. Ela é minha prioridade, eu faço para ela as coisas agora. A parte boa é que ele cozinha, então Hum. já ajuda demais. Então, por várias Você vezes, cozinha, não, Karina? Você olha, eu cozinha? cozinho. Eu cozinho, mas não é uma coisa que eu gosto. Né? Eu falo Tá. assim, nossa, eu vou fazer isso com prazer. Não, não vou. Eu vou lá e faço. Dá pra comer, tá? É mesmo? Dá pra comer, né? Eu não vou muito feliz. E eu acabo organizando. Então, hoje eu vou lavando roupa, vou cuidando dela, vou pensando em alguma coisa, vou e faço a fisioterapia dela quando não dá, a gente não faz exercício, quando não dá, só estimulo com algum brinquedinho, outra coisa. E eu vou organizando e vou sendo leve. Deu pra fazer, não deu, tá tudo bem, né? Eu aprendi a ser mais organizada e mais leve. Então, é uma coisa que eu vou organizando de acordo com os horários dele. Então, eu vou dividir por enquanto, vou atender 2, 3 horários, esses 2, 3 horários que eu vou atender é o horário que ele não vai trabalhar, né? Então, não dá para ficar abrindo exceções. Então, eu acho que eu vou ser uma pessoa melhor agora. Não vou ficar fazendo aquelas loucuras de trabalhar 12 horas, né? Como Uhum. já aconteceu. Então, esse processo já está acontecendo de organização. Mas principalmente ser leve, eu acho que eu consegui. Eu era sempre muito pirada, né? Nossa, eu não consigo fazer isso, não, eu tenho que fazer. Eu tô sempre leve, eu tô deixando acontecer. Não dá pra fazer isso, tá tudo bem. E precisa fazer aquilo, faz, não dá, e vai indo. Não tá muito difícil agora, não. Tá mais fácil. Legal, legal. Karina, o que você acha que mudou na fisioterapeuta depois que ela virou mãe? O que você acha que a Lana vai fazer com a fisioterapeuta que mora dentro de você, hein? Olha, eu brinco que ela já fez. É, Hum. é, eu tô muito mole, né? Eu sempre fui muito dura, Ah, né? vá. Até então, eu sempre fui muita emoção, mas muito dura, né? Meus pacientes brincam comigo, falam, nossa, né? Não tem como, né? Negociar com você. Eu sempre fui muito dura. Então, hoje tá mais difícil.
Hoje eu preciso me controlar para não ser tão mole, né? Eu brinco com minha mãe direto, eu falo assim, eu não conseguia me imaginar hoje do jeito que eu estou. Então, é um amor tão grande e ele cresce cada dia, né? Ele vai crescendo, ele é uma construção, né, desse sentimento também. Então, eu tô muito mais sentimental. E eu sinto que eu tô levando isso para a vida. Então, eu vou precisar continuar sendo dura com os meus pacientes em alguns pontos, né? Não dá para ceder. Então, tem hora que eu dou vontade de falar assim, não, então tá bom, vai, dá, sabe, pegar, colocar no colo e passar a mão um pouquinho na cabeça. Então, acho que isso eu já sinto que mudou. Acho que vai agregar em alguns pontos, mas em outros eu vou ter que tentar ser um pouquinho mais firme, mas é nítido o quanto isso já tá diferente. Ah, que legal. Eu não vejo a hora de falar com você pessoalmente, quero perceber isso de perto. E aí, Gi, o que que o Miguel fez com essa fisioterapeuta que sempre teve aí dentro aí? O que que ele fez em você, hein? Olha, eu acho que uma coisa engraçada foi, em conjunto já do que vinha acontecendo antes da gestação e com o Miguel, eu percebi que aflorou mais foi essa parte de gerenciamento do negócio, dele ter colocado isso mais à flor em mim, assim, do tipo, eu consegui estar ao mesmo tempo atendendo. Uma coisa importante também, eu acho que os meus pacientes me olham com olhos diferentes, do tipo assim, ah, a Giovana tem muita cara de mocinha e tal, às vezes a gente sente que os pacientes não dão muita credibilidade, e aí o fato de falar, não, agora eu sou mãe. Nossa, mudou muita coisa. E, e aí ele em si me despertou muito mais essa vontade de empreender. E eu estava pensando nisso e eu achei muito engraçado esses dias. Eu não quero sair da fisio, nunca parei em pensar de atender, nada disso, mas me despertou muito mais essa vontade. E eu acho engraçado. Então, por exemplo, agora que a gente já está aqui com planos de aumentar o espaço, talvez se eu não tivesse engravidado, não tivesse tido ele, talvez eu seguraria mais. Porque eu sou muito insegura para muitas coisas. E depois que ele nasceu, depois de ter enfrentado muita coisa logo no começo, eu acho que me deu um up para tipo assim, vamos encarar, se a gente organizar, planejar tudo bonitinho, vai dar certo. Então virou uma chavinha assim que antes eu não tinha esses pensamentos por causa de inseguranças, né, de ficar com medo de dar errado. E com ele agora eu percebi que isso mudou muito. E também eu percebo, né, os outros me olhando diferente. Eu achei isso muito legal também. É, meus amigos, eu acho que a gente pode tirar um grande insight aqui, né? Você aí que tá com medo, você, empreendedor, empreendedora que tá com medinho, você tá precisando de um motivo para correr atrás das coisas, né? Para largar de ser cagão e ir atrás dos seus objetivos. E um filho faz isso com a gente. Uma vez me perguntaram, né? O que que impulsiona uma pessoa a fazer coisas para conseguir atender mais pacientes, para conseguir ter uma equipe? Eu falei, é só ter um cachorro grande correndo atrás de você. Se você pode até não conseguir correr, mas se soltarem um cachorro muito grande atrás de você, bicho, você vai correr, porque Uhum. é o que faz você correr é saber que tem muita gente dependendo de você, tem filho dependendo de você. Eu, por exemplo, quando chega a pandemia, né? E a semana da pandemia, do começo da pandemia foi muito esquisita. Então, assim, tem aquelas notícias, fantástico, televisão, tal, pandemia que tá chegando da China, já tá na Europa, não sei o que lá. Aí, de repente, uma semana normal, segunda, terça, quarta-feira, uma notícia mais forte. Quinta-feira vem metade dos pacientes, sexta-feira não aparece ninguém. E a secretária chega para mim na sexta-feira e fala: Olha, a semana que vem inteira tá desmarcada. Eu me lembro de eu entrando no banheiro. Eu sentei na privada, assim, nem queria ir pro banheiro, mas eu precisava ficar sozinho. Eu sentei na privada, assim, para pensar. Eu me lembro que nesse momento em que eu estava sentado ali pensando, do banheiro trancado, me liga a professora Ana Maria Seriani. Eu nunca vou esquecer isso que ela fez para mim, inclusive eu a homenageio aqui. Ela me ligou, falou: Elinho, fique em paz. Eu sei o que você está passando. O meu irmão é um empresário também. Ele tem um monte de coisa aqui, um monte de funcionários. Está super preocupado. Eu liguei para ele e agora eu estou ligando para você.
fica tranquilo, tudo vai passar e vai dar tudo certo. Agradeci, desliguei. E aquela mensagem, cara, me segurou bastante tempo, assim, dos momentos em que a gente tinha muita incerteza. Eu cheguei a atender até. Eu tinha acabado de fazer um investimento na clínica. Eu tinha gastado uma grana com jardim na clínica. Assim, uma semana antes de fechar tudo. E eu moro em Santo André, minha clínica é em São Paulo, lá do lado do HC, né? Eu lembro que 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, eu saía daqui de Santo André, pegava meu carro, ia lá para a clínica só para regar as plantas, porque eu não podia deixar as plantas morrer. Porque estava combinado do cara colocar as plantas e a faxineira ia regar, né? A gente ia lá todo dia, a faxineira regava segunda, quarta e sexta e beleza, ia ficar tudo bem, as plantas iam sobreviver. Aí fecha tudo, vai todo mundo para casa. Eu falei, bicho, eu gastei muito dinheiro nessas plantas, eu não posso deixar elas morrer. E eu lembro que eu saía daqui, eu passava na Paulista, cara, parecia filme assim de zumbi, tinha ninguém na rua, os mendigos não tinham para quem pedir dinheiro, cara. Era muito triste. Eu cheguei a conversar com alguns mendigos, eles falaram, cara, eu não consigo nenhum real aqui, porque não tem ninguém na rua para me dar um dinheiro aqui para eu almoçar e tal. Então, cara, foi um exercício, assim, de paciência, foi um exercício de perseverança, né? Ir lá, regar a planta, e é meio que aquela coisa que te ensina, né? Você está regando sua planta, e rega, na Uhum. segunda e na quarta. E os pacientes começam a te ligar, meu, tô travado, o que que eu faço? Ah, fica aí na sua casa que eu vou na sua casa. Ia na casa do paciente, chegava lá, meu, puta protocolo, botar máscara, botar luva, tirar o sapato, passar álcool no corpo para ver o cara e tal. E aí, fui andando e as coisas foram acontecendo e voltando, né? E deixo aqui minha homenagem à professora Ana Maria Siriane, que num momento tão difícil, tão esquisito e tão único na nossa vida, esperamos que seja a única mesmo, que nunca mais isso volte, que teve lá o carinho de me ligar e me consolar um pouco, porque foi bem difícil. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, o podcast maravilhoso. Eu queria saber aí se as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês. Karina, como é que faz para as pessoas, de repente, te mandarem uma mensagem? Se a pessoa estiver lá com o nenê com dificuldade de fazer a pega, tal, o que que ela faz? Apesar que as dicas são com a Giovana, né? Eu Como é ia que as falar pessoas podem exatamente isso. como é que as pessoas podem te encontrar, cá? Se as pessoas quiserem me encontrar para falar de fisioterapia, É, porque para falar de pega eu aconselho muito a Giovana, né? ótimo. No começo, a primeira semana, né? Eu falei pra Gi, não tá pegando, né? E assim, acabou que eu procurei muito, né? O pessoal no hospital, todas as enfermeiras eu parava. Então, a Gi me ajudou bastante, porque ela estava sempre reafirmando tudo que eu aprendi com as enfermeiras. Então, com relação à maternidade, eu aconselho muito a Giovana. Mas tem o Instagram, né, que é moreira.fisio, e fica à disposição para conversar, para trocar ideia. Legal, É isso. Lá tem legal, acesso também do WhatsApp. legal. Muito obrigado, Gi. Como é que as pessoas fazem para Prazer. te encontrar, para pegar dicas aí de maternidade e de Dicas. fisioterapia? Bom, meu Instagram é @fisio.giovanavalente, Giovana com 2 N's. E podem me mandar dúvidas de tudo, porque eu respondo de tudo. Muita gente pergunta sobre os desafios de abrir o consultório. Eu recebo muitas Uhum. dúvidas ainda Legal. dessa parte. O pessoal vê eu postando bastante coisa dos atendimentos, tudo. E em tudo que eu posso ajudar, eu ajudo. Pô, muito legal. Vocês duas sabem que vocês moram no meu coração, assim, eu tenho muito carinho, porque dentro do nascimento do meu instituto, eu vi vocês nascerem também como fisioterapeutas e meio que meu instituto e vocês têm a mesma idade, assim, de caminho, né? Então, eu tenho muito carinho por vocês, tenho muito respeito por vocês, eu gosto de vocês de uma maneira diferente, vocês têm todo o meu respeito. Giovana, agora aqui no ABC, minha referência de fisioterapeuta para o ABC, né? Assim, eu tenho muito prazer, carinho e orgulho de falar que tenho amizade de vocês, tenho muito carinho e tô com saudade de vocês, né? Pretendo vê-las o mais breve possível e, e voltar à convivência com vocês. Quero agradecer, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, né? Essa hora preciosa de estar comigo e com a Lana. Vocês estão aqui comigo, obrigado. Eu tenho certeza que eles vão entender, tá bom? Eu quero agradecer o convite e dizer aqui que
você desde o começo foi muito essencial para a nossa carreira, né? Posso falar por mim e pela Karina nisso, mas essa questão de ter decidido empreender vem muito de você, muito, de ter visto você já no começo e ter acompanhado todo o crescimento lá do Instituto, e para mim isso foi muito importante mesmo. Então, aqui tem sempre um pedacinho seu envolvido, com Legal, certeza. legal. Eu não tenho palavras de verdade para falar, né, sobre esse sentimento, porque acho que a nossa relação veio realmente de uma construção de sentimento pela físio, de sentimento ali pelo nosso dia a dia mesmo, né? Você estava atendendo das 7 até 11 horas da noite, eu aprendi bem também, né? E, e aprendi de uma maneira onde você atendia das 7 da manhã da mesma maneira que você atendia 11 horas da noite, né? Então, você sempre foi realmente uma referência em todos os sentidos, né? Tanto como empreendedor, como pessoa, como fisioterapeuta, você é um pedacinho, né, do que eu sou hoje. Acho que pode falar pela Di também, que a gente também trabalha junto. Pedacinho que a gente hoje é porque você doou pra gente. Sempre teve paciência, então eu sou suspeita para falar de você. Muito obrigada. Pô, muito legal, muito obrigado, adorei estar com vocês aqui nesse tempo, já vou liberar vocês. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até esse momento do podcast, agradecer a vocês que nos seguem, pessoas que mandam mensagens dizendo que adoraram o episódio, pessoas que, se você quiser sugerir novos episódios, novos assuntos, novos temas, decidi aqui homenagear todas as mulheres fisioterapeutas do Brasil e do mundo, com essas duas queridas colegas que eu trouxe aqui hoje, né? A vida da mulher é muito mais difícil que a vida do homem. A gente sai para trabalhar, a gente não pensa em outra coisa a não ser no trabalho. Vocês têm que sair para trabalhar, mas têm que ficar pensando no filho que ficou em casa. Então, assim, todo o meu respeito, toda a minha consideração por essa divisão e por essa coisa do dividir o seu amor do seu filho com o amor da fisioterapia, com o amor do cuidado do seu paciente. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até esse momento. E lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Lá no YouTube e no Spotify você pode clicar no sininho, curtir o nosso canal, clicar no sininho e toda vez que o Spotify ou que o YouTube receberem um novo episódio do Fisiortopedia, você será notificado. Não se esqueça também de deixar aqui nos comentários se você gostou desse episódio, pode sugerir novos temas. Se quiser participar também do nosso grupo de estudos lá do Instituto Nishioka, temos reuniões mensais online. Você de qualquer lugar do mundo pode participar das nossas reuniões mensais. É só deixar um eu quero aqui no YouTube, nos comentários, que a gente pode mandar o convite do grupo de WhatsApp e você participa com a gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.